Vamos dar sequência aos estudos e eu vou iniciar lá na página 280. Vejam só. O mestre havia nos dado um exemplo de um homem. Ele falou assim, por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser a vontade de agressão. Mal passada de uma pessoa que acha que pode impor suas ideias de uma maneira agressiva, violenta e tal. Você lembra que ele contou que a pessoa vai se sentir só? Que todo mundo vai se afastar dessa pessoa agressiva. Agora ele vai dar um exemplo de uma pessoa calma, né? Aqui nós já vamos ver um outro exemplo que ele vai nos dar. Outro exemplo pode ser o de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade, se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento, porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa, geralmente, se volta para a religião em busca de conforto e segurança, e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim dos seus tempos na Terra. E existe pessoa que fica sofrendo pressão dos outros, tal, e ela se permanece sempre humilde, quietinha na dela. Aí se refugia nas religiões e fica lá, vai lá, fica orando, rezando, tal, e suportando todo tipo de, às vezes, humilhação. Isso o mestre fala que é em virtude dela não conhecer as leis da existência. Porque a lei da existência nos diz que somos todos iguais. Que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Que devemos tratar todos de igual para igual, porque nós somos uma única unidade. Nós vivemos dentro, como eu disse, até na nossa reunião presencial, imagine o Criador como se ele fosse uma imensa bolha. Qual o tamanho dessa bolha? De todo o universo. E você faz parte do Criador. Você vive dentro do Criador. Você é como se fosse uma célula, ou talvez até uma molécula dentro do Criador. Desse universo que nós desconhecemos a imensidão, que é também a imensidão do Criador, do qual você faz parte, porque ele está dentro de você, envolvendo em você e transcendendo você. Então, quando a pessoa sabe que essa é a lei da existência, você também sabe que você tem que vibrar uma vibração de acordo com o Criador. Você também faz parte desse universo. Você é uma célula desse imenso universo que é o Criador. Então, quando a pessoa não sabe disso, acha que ela sozinha tem que ser daquele jeito, fica lá toda quietinha e não descobre o ser que está dentro dela. Aí o Cristo continua. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos evangelhos, onde diz, benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra. A igreja ensinou que a humildade é recomendável e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz.
Entretanto, se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer contato com a consciência universal da qual ela faz parte e vive dentro dela, ela acabará por compreender claramente que espiritualmente é igual a os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante os seus momentos passados em meditação. Então, vocês estão entendendo a profundidade disso? Quando a pessoa conhece as verdades da existência, sabe que ele é uma centelha do Criador e que ele vive dentro do Criador e que esse Criador cuida dele e que todos somos iguais perante o Criador. Então, você também tem os seus direitos, tá certo? Ok? Continuando. Lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus. Nananina, não. Conforme diz sua igreja. Você não tem que agradar a Deus. Você está na Terra para expressar Deus, ser Deus. Expressar Deus são ter os atributos do Criador. Quais são os atributos do Criador? Cuidar, nutrir, amar a todos como igual. Estar sempre procurando satisfazer as necessidades suas e dos outros. Você irá desejar curar as pessoas e aliviar suas dores. Nutrir as pessoas quando for possível. Porque o Criador tem essas qualidades. Essa é a função do Criador com você e com toda a humanidade e com toda a criação. Então aí você estará expressando a Deus. Então lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus, conforme diz sua igreja. Está na Terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional, que é o nosso objetivo nesse planeta, nos livrarmos da nossa escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas nos evangelhos. Eu disse: bem-aventurados são aqueles de coração pacíficos, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo hoje, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com os seus vizinhos. Onde há aqueles países onde há confusão e assassinato, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes, que vivem em guerra consigo mesmo. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Eu quero aqui dar meu boa noite também a Fátima Rocha, ao meu irmão Léo Fontes, ao meu amigo Amilcar e amiga Cristiane Luiz. Muito obrigado pela presença de vocês.
Gratidão por estarem aqui juntos, nos ajudando nessa videoconferência. Gratidão, gratidão, gratidão. Aí, dando continuidade à carta. Às vezes, um país como o Tibete, que adora os seus próprios isolamentos, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sobre o peso de suas próprias criações humano-espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnéticas, emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Na verdade, as pessoas que vivem no Tibete, aqueles monges, pessoas mais evoluídas espiritualmente, o Tibete é um país assim, eles saem para fora, para outros países, para mostrar a eles e também para experienciar aquela turbulência que existe em outro país, dando a eles um alento, mostrando a eles que viver em paz é muito melhor, né? Boa noite, a minha irmã Neide. Seja bem-vinda, irmã Neide. Também esteve presente em nosso encontro. Gratidão. Dando sequência à leitura. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilha, de maravilhosa alegria, e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega o seu interior completamente à luz, ilumina na mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe com mais clareza sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Não, minha amiga Márcia Clemente? Nós sabemos disso. Eu já passei por situações assim. Sou uma testemunha viva disso. Está tudo bem, de repente, uau! É para você se reencontrar. É para você mostrar que você realmente tem a sua força, que é a consciência divina, para ajudá-lo a tirar daquelas situações e colocá-lo em um patamar, em harmonia com a sua fonte do ser. Então nós não vamos viver só de glória. Nós vivemos em um mundo do ego. Por mais que você trabalhe o seu ego, você terá que lidar com outros egos que estão à sua volta. E essas vibrações desses egos poderão conduzi-los a vibrações baixas, se você entrar na vibração dele.
Mas você terá a força da consciência divina que irá resgatá-lo e tirá-lo de situações difíceis para novamente retornar àquele estado de ser que é a fonte do teu ser. Tá certo? Porque aí você sente que Deus falou, quer dizer, a consciência divina falou com você. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, meus irmãos, o caminho para avançar através dos momentos de profundas revelações, esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca espiritual. Muito legal isso, hein? Que profundidade. Boa noite, Gislaine, seja bem-vinda. Gente, eu paro mesmo para cumprimentar o pessoal, porque eu adoro ver as pessoas aqui conosco. Boa noite, meu irmão Aurélio, estava sentindo sua falta. Seja bem-vindo. O irmão Aurélio, gente, às vezes entra atrasado, mas ele já me falou. Ele sempre grava todas as reuniões. Ele bota o computador para gravar, às vezes ele tem algum compromisso lá, a gente sabe, chega um pouco atrasado, mas depois ele assiste tudo, porque ele faz a gravação, então ele observa tudo, tá? Dando continuidade. A fé deve ser forte em todos os momentos. As excitações são contraproducentes. Mantenha a sua fé. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, que é a nossa humana, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente, contarem suas experiências para outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham a certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Você desce em suas vibrações. Esses momentos de dúvida devem ser energicamente combatidos e superados por meio de meditação e oração. Pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. Tenha fé, tenha a certeza de que a consciência divina está em você e te envolvendo. Não duvide disso. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si uma pequena guerra entre a experiência da consciência divina e a sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado. E provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmos. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem a si mesmas
e travam o seu desenvolvimento espiritual. Vou ler novamente. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam o seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direção elas têm que recair nessa prática de autoindulgência. Que direito, né? Pergunto, que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência, de questionar, né? As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros, com os pensamentos, palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emocional perturbadas o que gera confrontos e ferimentos. E ainda que não em seus rostos, corpo, mão ou perna, que eles não são ferimento tal. A menos que os confrontos acabem na porrada, como diz o outro, né? Em abusos físicos. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego, na mente, nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Aí o cara parte para a porrada. Tá certo? E dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam com tristeza e rejeição mútua. Pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com o abuso autojustificado. Não, você está aqui, você tem que me obedecer. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciões, os mais velhos, né? Como os jovens podem florescer se forem aprisionados em uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem, então, se preparar para a etapa seguinte de suas vidas. O uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice. Aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras, nós, vocês estudantes, solucionam os problemas discutindo com empatia. Essa empatia que o Cristo diz aqui é você se colocar no lugar da pessoa. É você entrar no lugar da pessoa. Tá vendo? Esse é um tipo de empatia.
A outra empatia que ele fala é quando você desce as suas vibrações a vibrações negativas de outras pessoas. Certo? Então, aí é outro tipo de empatia. Essa empatia é aquela no que você deve se colocar no lugar da pessoa, né? Que ele está dizendo agora. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Então, é você entrar no lugar da pessoa, sentar na cadeira da pessoa. A pessoa está pé da vida com você, por alguma razão, você tem que ouvir a pessoa, sentar no lugar dela e ver se realmente por que ela está daquele jeito, tá? Então, o mestre vai nos dar aqui um exemplo, falar para nós quais são as atitudes do ser espiritual deve tomar com relação a esses momentos de estresse que nós falamos hoje, né? Quando você estiver envolvido em um sério confronto, no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha de consciência. A batalha não é somente resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Duas consciências em atrito. Isso implica no contexto e história de cada um, como essas consciências foram construídas. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico de cada pessoa possui. Você tem uma, eu tenho outra, outro tem outra, outro tem outra. Das percepções básicas do que é certo e errado, das atitudes de cada um, normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolve em um conflito, duas pessoas, diga ao seu oponente que você quer fazer uma pausa. Vamos dar um tempinho nisso aqui, depois a gente se fala. Vamos acalmar e acalmar sua mente a fim de poder escutar mais construtivamente. Vamos dar um tempo, vamos discutir isso daqui a pouco ou amanhã. Comigo eu sempre peço amanhã. Amanhã não resolve isso. Sempre eu dou um dia após o outro. Porque o travesseiro é o meu maior consultor. Porque é lá que eu converso com a consciência divina. E então, seja sábio, recorra a quem? A poderosa, a consciência divina. E peça a intervenção da consciência divina amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos, você e a outra pessoa, estão na luz da consciência divina. Iguais na origem de suas almas e no destino igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não está preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Busque esse estado de ser. Então, volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 minutinhos ou 10 minutinhos para explicar seu ponto de vista.
clara e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e, novamente, entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda a língua e aceite. Alegre-se porque, nesse instante, você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha do lado as suas, fica lá do cantinho, e sinta as dele. Que legal, né? Muito legal esse. É difícil de fazer. Somente um ser que está a caminho da luz é capaz de fazer isso. Pergunte a si mesmo, se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como se sentiria? Se puder pôr o seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Boa noite, irmão Almir. Seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Muito boa noite. Opa, desculpe aí. Só um minutinho. Antes de falar, espere calmamente em silêncio
até que os 10 minutos de seu adversário tenha terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou 1 minuto de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueado mentalmente. Alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou perceber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele, sinta suas dores, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão. E você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro como você se sente na circunstância. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que deixa eu ver aqui que não. Lembre-se de que você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B, lembre-se, você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, para não para ganhar ponto, né? Você está querendo fazer entendimento e não ganhar ponto do outro. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram. De novo, se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique, perdeu. Ficou lá enclausurada. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas, se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, lá embaixo, no rodapé, como eu disse lá, talvez você encontre dificuldade. Ele pode sentir que você está tentando ganhar ponto, sendo santo, superior ou de alguma maneira maior.
tranquilize-o e diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês. Que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e, assim, alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. A mente, o coração, o corpo. Só um minutinho. Continuando. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico, controlador, que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está, no mínimo, em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo, e seu ponto de vista é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve, mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de forças energéticas de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as suas células e uma doença instalará. Por quê? As suas vibrações, em vez de ser de união de uma célula com a outra, será de desunião. E as células do seu corpo não irá funcionar dentro dessa divina harmonia. E isso poderá resultar numa doença para o seu corpo. É isso que o mestre está ensinando. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática.
As pessoas que continuamente culpam ou julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito do seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Você vai ter uma doença ou vai ficar meio piradão. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar os outros e de isentar a si mesma de toda a responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Então, você tem que manter o seu controle, entregar a consciência divina, não gerar inimizade, não ter a rejeição, porque o impulso da rejeição, que rejeita as pessoas, rejeita tudo na sua vida, irá também rejeitar, acabar com a união, que é o magnetismo de ligação que liga suas células umas a outras, e você terá uma doença. Do contrário, você vai... Olha aí, quando você não entra nessa onda, mantenha a empatia, mantenha a sua ligação, todo colapso se dissolverá e toda doença desaparecerá. Porque você está sendo empático, você está fazendo ligação. Tá? O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim. Ah, você não deve sentir assim, cara, para que é isso? Ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Ah, você não está querendo dizer isso não, né? Você está falando... É como eu falar para você, está mentindo, né? Tá certo? Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela. E você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quis dizer o que está dizendo? Isso você pode perguntar. Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia. Isso é o ego marca ponto. Seja corajoso e escute, cara, com os dois ouvidos bem abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que alguns aspectos o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana, que é o seu amigo, tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Sabe lá por onde ela passou? Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará na consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas
que refletirão a sua desconfiança secreta, que estava lá dentro guardada, de descontentamento, encoberto, em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las, a superá-las. Você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta, da qual nenhum de vocês terá consciência. Mas vocês estão lá, ó. Um de pique com o outro, né? Como diz o. Só um minutinho. O amor pode se transformar em ódio, nós já sabemos disso. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência. A sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Eu falei sobre isso. Quem é você? Você é um estado de consciência. Qual o estado de consciência? O estado que você pensa e sente nesse exato momento. Tá certo? Então ele fala aí, ó, o estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como uma caixa forte em você. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a casa forte. Aceitação sua e o amor. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. Quais? A. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível para você, prontamente se afaste da situação até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa, inspirada pela consciência divina, e encontre receptiva a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Não faça isso. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é, de modo algum, o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento, meu irmão. Você é o mestre de seu próprio destino. E sempre colherá o que semeou.
todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta. Como permanecer saudável, feliz e próspero. Preste atenção. Preste atenção no que o mestre está nos dizendo com esse final do conflito. A igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus amando os outros e se abstendo-se de emoções negativas. Isso não é, de modo algum, o que eu quis dizer. Sabe por quê? Porque não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Em todas as páginas anteriores desse livro, o Cristo nos falou dos detalhes e de como você evitar semear ervas daninhas em sua horta. E também nos ensinou como você manter-se saudável, feliz e próspero. Aqueles que estão seguindo esse caminho estão assim, saudáveis, felizes e prósperos. Meus irmãos, eu vou parar aí nessa página. No próximo, nós vamos falar a partir do slide... Como é que é o número aí, meu irmão? Meu irmão secretário, nós vamos até o slide 15. A partir do slide 16, na página 288. Né, meu irmão? Tá certo? Quando Cristo vai dizer para você assim, isso é muito legal. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual, em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo inteligente. E você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Também ele adverte. Nós vamos começar a partir disso aí, que é fantástico, maravilhoso. Gratidão a esse Divino Mestre por esse ensinamento de hoje.